Descubra a incrível surpresa que preparei após meu marido cancelar nossa viagem para o Egito. Aquela manhã começou como qualquer outra, até que o telefone tocou. Era uma chamada que mudaria tudo. Rafael, com a voz trêmula, anunciou que tinha recebido uma proposta de emprego imperdível. A euforia inicial se transformou em um baque profundo. Nossa tão sonhada viagem ao Egito, com suas pirâmides majestosas e os mistérios do Nilo, estava em risco. O coração de Laura se apertou. A desilusão era como um peso em seu peito. Como ela poderia explicar o que sentia? A decepção não era só pela viagem cancelada, mas pela sensação de que seus sonhos estavam sendo jogados pela janela como se não valessem nada. Mas Laura, sempre cheia de determinação, decidiu que não deixaria a tristeza tomar conta. E se eu puder trazer o Egito para dentro de casa? Pensou. A professora de 34 anos não podia deixar aquele abalo abafar sua essência. Algo dentro dela pulsava, pedia para ser ouvido. Inspirada, Laura lançou-se em uma missão: criar uma noite temática que resgatasse a magia do Egito. As especiarias, as cores vibrantes e a cultura rica que sempre a fascinara deveriam fazer parte daquela experiência. Durante semanas, ela pesquisou receitas típicas, como o falafel e o koshari. Passou horas em mercados locais em busca dos ingredientes exóticos que fariam o jantar brilhar. Cada pitada de tempero misturava na sua mente a esperança de que Rafael entenderia sua iniciativa. Ao compartilhar seus planos com amigas e familiares, ouviu comentários de admiração e algumas críticas. "Para que tudo isso, Laura? Você não acha que está exagerando?" questionou a vizinha. O olhar da sociedade às vezes era um fardo, mas a professora não se deixou abalar. Cada palavra de desdém era combustível para sua determinação. Enquanto a data se aproximava, as mãos de Laura tremiam de excitação e nervosismo. Com a ajuda de algumas alunas e vizinhas, ela transformou a sala em um oásis deslumbrante. Tecidos coloridos nas paredes, luzes delicadas penduradas no teto e a batida envolvente de músicas tradicionais preenchessem o espaço. Ela não queria apenas realizar um jantar. Queria criar uma experiência que tocasse o coração de Rafael. Entretanto, havia sempre o temor escondido. E se ele não entendesse? Durante toda a preparação, a ansiedade tomava conta. Seus pensamentos eram um turbilhão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da surpresa finalmente chegou. O coração de Laura batia descompassado ao ouvir a chave girar na porta. Ela escondeu a fragilidade atrás de um sorriso radiante, enquanto o brilho das cores se espalhava pela sala, esperando que Rafael ficasse maravilhado. Quando ele entrou, a surpresa estampada no seu rosto fez Laura sentir um frio na barriga. Haveria espaço para que ele fosse capaz de ver além da refeição e perceber a profundidade do amor que ela depositou em cada detalhe? Os olhares se cruzaram e a sala vibrava com a energia de um poema épico que clamava por ser vivido. Laura sabia que aquela noite poderia ser o início de uma nova jornada, cheia de conexões profundas e sentimentos renovados. Seria o amor e a compreensão entre eles mais amplos do que qualquer sonho distante? Uma onda de esperança tomou conta dela, e naquela fração de segundos, a resposta parecia estar prestes a se revelar. O sorriso de Laura se iluminou ainda mais ao ver a expressão de Rafael. Ele olhou ao redor, como se estivesse tentando absorver cada detalhe do que havia encontrado. Enquanto isso, uma mistura de ansiedade e expectativa enchia o ar. Laura sabia que a noite seria crucial para o futuro deles.
O clima era mágico, mas a insegurança ainda pairava. Uau! O que é tudo isso? Rafael perguntou, sua voz carregada de espanto e curiosidade. Laura podia sentir seu coração disparar. Preparei uma noite egípcia para nós. Um jantar especial para resgatar nossos sonhos, respondeu, tentando não deixar transparecer o nervosismo. Ele caminhou pela sala, admirando as decorações, as cores vibrantes que pareciam dançar sob a luz suave das luminárias. Nas prateleiras, pequenas estatuetas de deuses egípcios observavam a cena, enquanto o aroma de especiarias envolvia tudo, deixando o ambiente ainda mais acolhedor. Rafael olhou para Laura e, pela primeira vez em muito tempo, ela viu a centelha de algo que achava ter desaparecido. A conexão entre eles. Eu não sabia que você tinha esse talento todo. Isso é incrível. Ele se aproximou dela e a abraçou, seu calor trazendo um conforto que há tempos não experimentavam juntos. Mas, apesar da felicidade no momento, Laura ainda sentia um frio na barriga. E se Rafael não se sentisse completamente envolvido? E se os problemas que estavam pendentes entre eles voltassem à tona como sombras inesperadas? O jantar começou. Laura serviu o falafel fumegante, os pães quentes e o coxare rodeado de um sabor que lembrava as tardes no mercado. Enquanto comiam, a conversa fluiu suavemente, mas a tensão permanecia. Rafael falava sobre o novo trabalho, enquanto Laura tentava se manter no presente, evitando os pensamentos perturbadores sobre como a mudança de planos poderia afetar a relação deles. E sobre a viagem? A pergunta escapuliu dos lábios de Rafael enquanto ele se servia de mais um pouco do prato. A pergunta flutuou no ar, como um balão prestes a estourar. O coração de Laura disparou, ela sabia que tinha que ser honesta. Eu ainda estou decepcionada, sabe? O Egito sempre foi nosso sonho e agora parece que está distante. Porém, eu queria que você soubesse que isso não muda o que sinto por você, confessou, com a voz trêmula. Esta noite é uma forma de trazer o Egito para nós, mesmo que seja em casa. Rafael a ouviu atentamente, seu olhar refletindo uma mistura de compreensão e uma pitada de dor. Eu não quero que ninguém tenha que abrir mão dos seus sonhos, Laura. Nunca foi minha intenção. O trabalho é importante, mas... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu sinto que estamos perdendo algo juntos. Laura sentiu um nó na garganta. Como eles tinham chegado a esse ponto? Ela sabia que a conversa precisava ir além daquela refeição. Os sentimentos reprimidos começaram a surgir, como um rio que transborda após uma tempestade. A noite mágica que ela havia criado para resgatar seus sonhos estava se revelando um campo de batalha emocional. E se nós fizermos uma nova viagem? Uma viagem por nossa conta? Juntos, a qualquer lugar, Laura sugeriu, seus olhos brilhando com um novo fervor. O Egito pode esperar, mas nosso amor não deveria. Rafael olhou para Laura, os olhos agora cheios de nova determinação. Sim, podemos fazer isso. Eu quero que a gente reconstrua nossos planos juntos, confirmou, a animação começando a crescer entre os dois. O peso da conversa começava a se dissipar, mas ainda havia muito a ser resolvido. Laura sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Que desafios eles enfrentariam ao longo do caminho? A noite não tinha acabado e o futuro ainda permanecia uma incerteza. A verdadeira questão era se ambos estavam prontos para lutar pelos seus sonhos, juntos. E assim, na penumbra envolvente da sala, ela se perguntou: estamos prontos para reescrever nossa história? A atmosfera na sala estava carregada de uma energia renovada. Um sopro de esperança dançava entre eles, como as velas acesas sobre a mesa, lançando sombras que serpenteavam pelas paredes decoradas. Laura sentia que, embora a conversa tivesse começado de forma tensa, havia encontrado um novo fio condutor entre eles, uma oportunidade para redescobrirem a conexão que por tanto tempo parecia enterrada sob os escombros da rotina e das responsabilidades. E por onde começar?
Rafael perguntou, sua expressão se iluminando ao mesmo tempo em que uma leveza pairava sobre a mesa. Sempre sonhei com uma viagem que nos fizesse sentir vivos novamente. Podemos escolher um lugar no mapa e nos jogar sem medo. Que tal a Chapada Diamantina? Laura sugeriu, seus olhos brilhando com a possibilidade. Cachoeiras, trilhas, uma natureza deslumbrante. E quem sabe a gente não descobre um novo sonho juntos? Rafael sorriu, a animação contagiante começando a criar um ritmo diferente na conversa. Isso soa incrível. Sempre quis ver as cachoeiras de perto. Imagina nós dois, explorando novos lugares, longe de tudo. O entusiasmo de Rafael fez o coração de Laura pulsar com força. Ela se lembrou de como costumavam ter planos grandiosos e como cada nova aventura trazia uma dose de adrenalina e amor. Mas essa sensação também trouxe um alerta. Eles precisavam discutir mais sobre o que realmente significava fazer isso agora. Os compromissos estavam lá, não haviam desaparecido. Claro, mas e se o trabalho me chamar? O que fazemos? Laura perguntou, a voz um pouco hesitante, bem distante da empolgação que lhe bateria um pouco mais forte. As responsabilidades não podem ser ignoradas. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo suas ideias. Podemos pensar em algo que funcione com a nossa realidade. Você sabe que eu não vou deixar de lutar pelos nossos sonhos. Precisamos ser criativos. Criativos, hã? A ideia fez Laura sorrir. Afinal, eles sempre foram assim. Lembrou-se do último projeto em que trabalharam juntos. Foi quando perceberam que suas habilidades se complementavam. Rafael tinha uma visão pragmática, enquanto ela trazia a parte sonhadora, aquela que desenhava imagens brilhantes em suas mentes. Talvez possamos planejar uma viagem em feriados, dividindo o tempo de forma que funcione para nós, Laura disse, uma nova ideia tomando forma. Começar com um fim de semana. Depois planejamos algo maior, e com o tempo podemos juntar forças para ir ao Egito. Isso pode funcionar, ele exclamou. O importante é que façamos isso juntos. Nós precisamos resgatar não apenas os planos de viagem, mas também a nossa energia como casal. Laura sentiu uma onda de alegria percorrer seu corpo. Era como se uma respiração mais leve preenchesse o ar ao redor deles. O peso das palavras, as angústias e os medos que antes pareciam açoitar suas conversas, agora eram substituídos por um diálogo construtivo, cheio de sonhos renascendo das cinzas. Mas, ao mesmo tempo, algo ainda pairava no fundo de sua mente. O chamado do novo emprego de Rafael. A insegurança em relação ao futuro deles não tinha desaparecido completamente. Ainda se perguntava se a nova rotina não os afastaria mais. E se a atual situação colocar mais barreiras entre nós? Pensou. A intuição feminina dela, sempre afiada, sussurrava para que buscasse mais clareza. E uma pergunta insistia em brotar. O que podemos fazer para manter essa conexão viva, mesmo diante das arbitrariedades da vida? Rafael parecia perceber o pensamento dela. Laura, onde quer que a vida nos leve, eu espero que nunca nos percamos. Precisamos de mais um passo, uma conversa que vá além apenas de planos temporários. Precisamos nos comprometer de verdade. Ela assentiu. O momento estava ganhando uma nova direção. Seus corações batiam alinhados, mas Laura sabia que havia muito mais que poderia ser discutido. E aquela noite mágica precisava ser um profundo início e não só um sobrenome para um sonho temporário. Enquanto Rafael falava, as paredes ao seu redor pareciam se encurtar, mexendo com Laura, que sentiu a necessidade de atravessar aquelas barreiras por completo. A lâmpada na sala lançou um brilho intenso. Era o momento de dar um novo rumo a tudo. Então, vamos tornar essa viagem nossa prioridade. Não apenas uma fuga, mas o começo de algo novo. Laura pronunciou, seu olhar fixo no dele. Rafael sorriu de volta, mas havia uma sombra de dúvida em sua expressão. Sim, mas e as maneiras que vamos escolher para lidar com os desafios? A pergunta ficou ecoando no ar, mais forte do que qualquer outra coisa. Laura sentiu que,
Mais do que nunca, a próxima fase precisaria realmente de um mergulho em suas almas. E a vontade de tocar o futuro a aguardava com atenção. O silêncio que se seguiu à pergunta de Rafael pareceu ocupar toda a sala. Laura sentiu o peso das expectativas, mas também uma chama de determinação que se acendia dentro dela. O que Rafael havia proposto a tornava ainda mais evidente. Não era apenas sobre uma viagem ou aventuras, mas sobre a construção de um novo caminho, a reafirmação do compromisso que parecia balançar na corda bamba da vida moderna. "Oi, Rafael", começou, sua voz serena, mas carregada de um impulso profundo. "Podemos traçar um plano para enfrentar esses desafios. Não vamos deixar que a vida passe por nós sem lutar pelo nosso espaço. Precisamos de um acionador, uma motivação que nos mantenha unidos." Ele a olhou, seus olhos buscando um caminho nas emoções confusas que misturavam esperança e temor. "E o que você sugere?" Laura respirou fundo e lembrou-se de um velho projeto que ambos haviam cogitado, mas que a rotina havia encarcerado. "E se começássemos a criar uma lista de coisas que amamos fazer juntos? Não só a viagem, mas pequenas aventuras do dia a dia. Uma excursão ao parque, um piquenique, ou até mesmo explorar novos restaurantes. O que acha? Isso poderia nos ajudar a nos manter conectados enquanto as coisas estão agitadas." "Gosto da ideia. Podemos chamar isso de projetos dos dois", Rafael respondeu, seu semblante começando a se iluminar de novo. "Criar novos hábitos, resgatar o que nos trouxe até aqui." A empolgação de ambos crescia, revezando-se entre sorrisos e planos. Com um caderninho em mãos, Laura começou a enumerar. Um fim de semana no litoral, uma trilha nova que ouviram falar, noites de filmes. "Vou te dizer, Laura", disse Rafael, começando a anotar algumas ideias. "Se fizermos isso, não só vai fortalecer a nossa relação, como também nos lembrar de quem somos, do que realmente importa, um retorno a nós mesmos." "O que pode ser mais especial do que isso?" Ela refletiu, sentindo-se cada vez mais leve. O peso da incerteza começou a diminuir. A energia vibrante que antecede uma grande mudança parecia correndo pelas veias de ambos. Depois de algumas trocas de ideias, Rafael fez uma pausa e olhou para ela com uma mistura de seriedade e expectativa. "Laura, e se a gente planejasse uma grande viagem mesmo com o trabalho? Algo mais para o futuro? Estamos prontos para isso?" O coração dela disparou. Ela sabia que ele tinha razão. Um grande passo poderia representar a concretização do que tinham falado. "A viagem para o Egito pode ser o nosso objetivo. Podemos criar uma meta que nos empurre a trabalhar juntos para alcançá-la. Um foco no futuro, algo surpreendente." Rafael sorriu. Seu olhar agora estava repleto de admiração. "E se começássemos a colocar o pé na estrada e fizéssemos uma viagem mais curta para a Chapada? Uma forma de nos testarmos juntos para ver como encaramos isso. Isso é perfeito! Uma forma de começarmos a desenvolver essa nova mentalidade e ainda aproveitar os desafios que já estão por vir." Laura exclamou, agora verdadeiramente entusiasmada. Enquanto traçavam um esboço do que poderiam fazer e como iriam viabilizar aquilo, um pensamento atravessou a mente de Laura. Era um sentimento incontido, uma mistura de esperança e nervosismo. "Rafael, e se a gente fizesse algo ainda mais ousado? Uma surpresa especial no Egito?" A ideia surgiu como um estalo, e seu olhar já estava brilhando com as infinitas possibilidades que se abriam. Talvez uma cerimônia simbólica lá, um reencontro das almas que nunca perde magia, assim como o nosso amor. "A ideia me encanta, mas como você imagina isso?" Ele a questionou, intrigado. Laura sorriu, a mente fervilhando de imagens e planos. Ela sentia que o futuro estava se desenhando diante deles, e as barreiras que antes pareciam intransponíveis agora se tornavam oportunidades. Ela queria construir não só uma viagem, mas um novo capítulo de suas vidas. "Rafael, é hora de sonhar grande, não acha?"
E se tudo isso nos levar a um lugar que nem conseguimos imaginar ainda? E assim, enquanto o caderno preenchido de ideias se tornava a peça central daquela conversa, um novo mistério se formava no ar. Laura se perguntou de que forma uma surpresa, realmente peruana, poderia transformar tudo e reafirmar o amor que acreditavam estar revitalizando. Mas no fundo do coração de Laura, uma ansiedade persistia. E se as promessas feitas não fossem suficientes para enfrentar o que estava por vir? O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma nova sensação. Laura acordou sentindo-se leve. O caderno com as ideias de projetos dos dois estava ao seu lado, como uma promessa tangível do que estava por vir. Entre suas páginas havia uma centelha de esperança, mas também um fio tênue de incerteza. Rafael ainda estava dormindo, seu rosto sereno refletindo a tranquilidade que ele tanto merecia. Depois de preparar um café da manhã repleto de frutas e torradas, Laura decidiu que era hora de começar a planejar a surpresa que tinha em mente. Enquanto as torradas tostadinhas saíam da torradeira, ela imaginava como seria cada detalhe da cerimônia simbólica no Egito. A imagem de ambos vestidos com roupas leves, rodeados por paisagens de tirar o fôlego, invadiu sua mente. Isso não seria apenas um retorno à essência deles, mas uma reafirmação do amor que cruzara mares e ultrapassara barreiras. Rafael despertou, e Laura sorriu ao vê-lo, ainda meio sonolento, caminhando até a mesa. Bom dia, amor. Tenho uma ideia que vai te surpreender. Os olhos dele se iluminaram, e ela viu o interesse refletido em cada centelha de azul que brilhava. Surpresa? Conte mais! Ela se sentou à mesa, os braços cruzados em frente a ela, como se guardasse um segredo precioso. E se, em vez de simplesmente viajarmos, fizéssemos uma cerimônia especial para reafirmar nosso amor? Algo íntimo que nos conectasse ainda mais, sabe? Eu estou falando de um reencontro de almas, algo que represente nossa jornada juntos até aqui. Laura, isso é incrível! Eu realmente amei a ideia! Rafael exclamou, sorrindo de orelha a orelha. Mas como vamos fazer isso? Podemos começar por pesquisar locais onde isso poderia acontecer. Penso que perto das pirâmides seria mágico. O que acha? Rafael ficou pensativo por um momento, sua expressão bem focada. É perfeito. Vou começar a procurar informações sobre os melhores lugares. Podemos até contratar alguém para nos ajudar na cerimônia. Laura sentiu um frio na barriga com a empolgação crescente. Era uma grande mudança, e ela ainda não conseguia se livrar do medo de que a vida a impediria de concretizar aquele sonho. Inspirando fundo, decidiu que não poderia parar ali. Precisamos também preparar algumas surpresas especiais. E se tornássemos isso uma celebração com amigos e família? A ideia de compartilhar um momento tão importante com as pessoas que amavam a fez brilhar de alegria. Imagina a nossa família contando histórias e vivendo aquela experiência conosco. Isso aproximaria ainda mais todos nós. Rafael balançou a cabeça em concordância. Sim. Mas como vamos reunir todo mundo, considerando que a maioria não tem uma grana fácil para viajar? Precisamos pensar em algo acessível. O sorriso de Laura desapareceu brevemente. Ela refletiu sobre os desafios financeiros, mas a determinação cresceu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Podemos fazer uma campanha de arrecadação, algo online ou até mesmo organizar eventos aqui. A gente vende rifas, faz um bazar. Vamos correr atrás. Rafael olhou para ela admirado. Você é cheia de ideias. Eu amei o entusiasmo. Mas agora encher uma sala de pessoas se torna um desafio que, admito, me deixa um pouco ansioso. É isso que estamos aprendendo a fazer juntos. Vamos nos apoiar, um passo de cada vez. Temos que aproveitar essa energia positiva. Laura respondeu, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Enquanto conversavam, a empolgação crescia, mas uma pergunta pairava na mente de Laura. Será que conseguiriam convencer os amigos e familiares a embarcar nessa jornada, mesmo com as dificuldades? E mais importante, será que a cerimônia seria o que realmente precisavam para solidificar o amor que sentiam um pelo outro?
O ar estava denso de expectativa e desejo, como se o próprio universo estivesse esperando para ver o que aconteceria em seguida. Laura se lembrou de que o que realmente importava era a jornada que estavam prestes a viver, não apenas o destino. Mas uma sombra de dúvida começou a se instalar em seu peito. E se a ideia fosse um sonho impossível? Laura acordou em um dia ensolarado, a leveza do coração ainda pulsando. O amor estava no ar, mas as preocupações começaram a pairar como nuvens escuras. Na mesa da cozinha, o caderno ainda aberto sob a luz suave da manhã, parecia um chamado, um lembrete do sonho que gerava vida e esperança. Enquanto Rafael se banhava, seus pensamentos flutuavam inevitavelmente para as questões práticas que envolviam a cerimônia. A empolgação de ontem havia deixado um gostinho doce, mas as incertezas estavam ganhando força. Precisavam de um plano sólido. Sentou-se novamente à mesa, pegou uma caneta e começou a rabiscar o evento, a arrecadação, a logística. E de repente o canto da porta se abriu. Oi, amor. Rafael apareceu com uma toalha na cabeça, seus olhos azuis agora brilhando de forma especial. Mas a expressão em seu rosto contava uma história diferente, uma inquietação que Laura não podia ignorar. Você está bem? Perguntou ela, tentando decifrar suas emoções. Rafael suspirou. Laura, o que vamos fazer se a viagem não for possível? O que acontece com nossos planos no Egito? Um fio de ansiedade percorreu a espinha de Laura. Por que você está falando isso? Nós estamos com tudo planejado. Eu sei, mas você me conhece. Sempre tenho esse receio de que imprevistos apareçam. Podemos acabar perdendo tudo. Ou pior, ficarmos desapontados. O silêncio entre eles se expandiu como uma onda, engolindo as esperanças que construíram juntos. Laura lutava contra a maré de desânimo que tentava a puxar para baixo. Rafael, tudo o que precisamos é acreditar. Nós nos comunicamos. Juntos, podemos encontrar uma solução. E se os nossos amigos e familiares não puderem se juntar a nós? Ele interrompeu, seu tom de voz se elevando. O que vai acontecer se quando chegarmos lá, tudo não sair como esperávamos? Suas palavras pingavam solo fértil de incerteza. Com um nó na garganta, Laura se lembrou das inúmeras histórias de amor que ela e Rafael tinham ouvido. Cada dificuldade enfrentada ao longo do caminho apenas unia mais as almas apaixonadas. Precisamos fazer isso, precisamos tentar. Um momento de silêncio se instalou entre eles, e a luz da manhã parecia querer entrar naquela conversa. Rafael desviou o olhar, perdido em seus pensamentos. Laura podia ver as sombras passando pelo seu rosto. — O que você está pensando? Perguntou ansiosa. — Estou pensando se não estaríamos apenas nos iludindo. Ele disse, finalmente, a voz baixa, como se estivesse revelando um segredo. — Eu não quero isso. Quero acreditar que isso tudo pode ser nosso, Rafael. A determinação em seu coração não podia ser apagada. Era o momento de agir, não de se entregar ao medo. Ok, então, o que vamos fazer? A vulnerabilidade na voz de Rafael era palpável. Ele estava pronto para seguir, mas a dúvida ainda flutuava entre eles. Laura respirou fundo e sorriu. Vamos colocar em prática todas aquelas ideias que tivemos. Se conseguirmos fazer com que essa cerimônia seja um momento único, talvez até nosso círculo próximo se inspire a fazer o mesmo. Vamos transformar a incerteza em possibilidade. Rafael a olhou como se estivesse vendo a luz pela primeira vez. Isso pode funcionar, não pode? Sim, vamos juntar nossos amigos e criar uma celebração de amor. Uma campanha que envolva todos e que revele o quanto estamos dispostos a lutar por isso. Laura sentia a adrenalina subir. A virada do jogo estava a um passo, mas antes que eles pudessem organizar seus pensamentos, o telefone de Rafael tocou. Um olhar veloz entre eles. — Quem será? Perguntou Laura, antes que ele atendesse. O rosto de Rafael se transformou em preocupação. Era a mãe dele. — Oi, tudo bem? Ele respondeu, mas logo ficou pálido. O que ela estava dizendo? Laura não conseguia ouvir,
mas a tensão era palpável. Quando ele desligou, o mundo parecia ter parado por um instante. Laura, a viagem está cancelada. Eles não conseguirão nos ajudar a juntar a grana. A notícia despencou como uma pedra em seu estômago. A coragem se transformou em desespero e o futuro deu um giro inesperado. Mas havia um lado dela que não queria desistir tão rapidamente. Se não pudermos ir ao Egito, então vamos fazer isso acontecer de onde estivermos. A força da nossa celebração pode ser ecoada mesmo aqui. Apenas o olhar de Rafael respondia, enquanto a sombra da dúvida começava a se dissipar, lentamente. Mas na mente de Laura, a pergunta ecoava. Seriam realmente capazes de fazer algo tão grandioso mesmo enfrentando essa tempestade? Laura sentou-se à mesa, a mente em frenesi. A ideia de realizar a cerimônia ali, no Brasil, parecia tão distante de seus planos originais. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de adaptar tudo e fazer algo especial lá mesmo, onde estavam todos os que amavam, começou a germinar em seu coração. Então, o que vamos fazer agora? Rafael perguntou, sua insegurança transparecendo. Ela olhou nos olhos dele, buscando força. Vamos reunir nossos amigos e família. Acreditar que podemos fazer uma celebração incrível, mesmo que não seja no Egito. As palavras flutuaram na sala, como uma amostra de esperança, mas a incerteza ainda estava ali, pesando sobre eles. Rafael parecia pensativo, medindo o peso da responsabilidade que havia pela frente. E se não encontrarmos o dinheiro que falta? E se não conseguimos um espaço bonito para a cerimônia? Se não conseguirmos o lugar perfeito, vamos improvisar. Podemos arrecadar e fazer algo maravilhoso. Temos que mostrar a todos que o amor é o que importa, não o local. A determinação na voz de Laura estava crescendo, e ao perceber isso, Rafael foi aos poucos começando a se contagiar. Ok, então, o que precisamos fazer primeiro? A esperança dele se acendeu, um brilho voltando aos olhos que estavam tão sombrios. Podemos iniciar uma vaquinha online. E em vez de uma cerimônia convencional, que tal a gente fazer algo mais à nossa cara? Um dia cheio de alegria, risos e tudo que nos une. Por que não um piquenique no parque com todos os que amamos? Vou começar a preparar tudo agora mesmo. A animação de Laura era contagiante. Ela pegou seu celular e começou a organizar as ideias. Enquanto digitava, uma lembrança especial surgiu em sua mente. Rafael e ela sempre foram um casal que adorava celebrações cheias de emoção. E o amor que construíram era como um templo que podia ser erguido em qualquer lugar. Essa era a missão. Uma celebração íntima, onde o amor se tornaria o centro da festa. A mente de Rafael clareou num instante. E se fizermos isso todo mês, até nossa cerimônia? Um lugar onde todos possam vir, levando suas lembranças e histórias também. Um churrasco, uma roda de samba, e cada mês a gente faz algo novo. Vamos contagiar todo mundo com o nosso amor e com essa comemoração. Essa é uma ideia maravilhosa. Vamos fazer algo que seja para todos, para que eles sintam que também pertencem a essa história. Laura se animou ainda mais. Ela sempre imaginou que a união das pessoas ao seu redor, especialmente em momentos difíceis, poderia gerar um vínculo ainda mais forte. Os dois se empolgaram e começaram a rabiscar mais ideias, misturando propostas de festas com um calendário de eventos que mobilizariam os amigos. Riam e falavam de cada detalhe, se sonhando com o próximo mês, sem perceber que o dia já havia virado uma grande celebração de planejamento. Mas, no meio daquela empolgação, algo dentro de Laura ainda a incomodava. Havia uma camada de dúvida que se interpunha entre os risos. Ela sorriu para Rafael, tentando afastar a essência daquela inquietação. Por que você não passa essa ideia para os nossos amigos? Eles adorariam se envolver nessa história. Sim, vou fazer isso agora mesmo. O que pode dar errado? Uma festa todos os meses com a promessa de complementar nossa celebração final. Isso pode funcionar. Ele sorriu, já começando a formular mensagens. Mas antes que pudessem começar a comunicação, o telefone de Rafael tocou novamente.
Ele olhou para a tela e, apesar de não reconhecer o número, atendeu. Laura não conseguiu ouvir a conversa, mas a expressão de Rafael mudava de expectativa para confusão. E depois, uma sombra de medo. Assim que desligou, ele estava mais pálido do que antes. — O que aconteceu? Laura perguntou, a voz baixa, claramente preocupada. — Era meu amigo. Ele disse que soube de algo que pode mudar tudo. Ele me falou sobre uma chance de voltarmos atrás na viagem para o Egito, mas que seria preciso agirmos rápido. Laura sentiu o coração apertar. A oportunidade estava ali, mas seria que estavam prontos para mais uma reviravolta? Dela, só uma pergunta ecoava. Estariam prontos para tudo que essa nova chance envolvia? Rafael se afastou um pouco, tentando processar o que acabara de ouvir. O telefone escorregou de suas mãos e pousou suavemente sobre a mesa. A incerteza estava no ar, pesando como uma nuvem escura. Laura, percebendo a intensidade do momento, aproximou-se dele, colocando a mão em seu braço. — Rafa, o que você está pensando? O que ele disse exatamente? O tom de Laura era suave, mas a urgência na voz era palpável. Ele comentou sobre uma oportunidade de um pacote promocional para o Egito, algo exclusivo. Seríamos os primeiros a reservar, mas o tempo é curto. Eu não sei se devemos ir agora, depois de tudo que planejamos aqui. Rafael balbuciou, a voz trêmula. Laura também se sentiu dividida. A ideia de voltar aos planos iniciais trazia uma onda de nostalgia, mas o que era mais importante? O sonho do Egito sempre estivera presente em suas mentes, mas agora pensar em todos os amigos reunidos, celebrando com alegria, parecia igualmente encantador. E se, ao invés de escolher, a gente fizer os dois? Laura sugeriu, tentando reunir suas emoções. A viagem ao Egito poderia ser uma extensão do que já estamos planejando aqui. Podemos levar todos nossos amigos, um grande evento, uma nova festa. Assim, ganhamos mais uma chance de celebrar. Os olhos de Rafael brilharam por um momento, mas logo se apagaram, consumidos pela dúvida. E se não conseguirmos o dinheiro necessário para isso? E se tudo der errado de novo? Eu não quero dar mais um passo em falso. Mas e se der certo? Olha pra gente. Somos guerreiros, Rafa. O amor que temos é maior que qualquer obstáculo. Laura insistiu, a voz cheia de paixão. O coração dela estava aos pulos, cheia de esperança. Essa é a nossa chance de transformar esse pesadelo em algo mágico. Vamos fazer algo que todo mundo vai lembrar, um marco em nossas vidas. Rafael olhou para ela, o semblante de preocupação começando a se desfazer. Ele sempre admirou a força de Laura, a maneira como transformava desafios em oportunidades. Você realmente acha que podemos? Que devemos tentar fazer o pacote para o Egito e, ao mesmo tempo, cuidar dos preparativos aqui? Laura assentiu, sentindo a adrenalina subir. Sim, nós somos uma equipe. Se cada um de nossos amigos nos apoiar, isso não será apenas uma festa, mas uma celebração da nossa união, da superação. A gente só precisa de um plano bem definido, algo que junte as duas ideias em uma só, Rafael disse, começando a se sentir mais animado. Faremos uma vaquinha para arrecadar dinheiro, mas não podemos parar apenas nisso. Precisamos de patrocínios, de alguma forma de financiamento. Talvez até conseguir que algumas das empresas que estão no nosso círculo se unam a essa celebração. Vamos fazer um convite a todos. E se falarmos com a comunidade? Rafael começou a esboçar uma estratégia, já começando a listar detalhes, enquanto a energia entre eles gerava novas ideias. Eles podiam buscar as empresas locais, talvez oferecer bebidas ou pratos típicos do Egito, algo que conectasse as culturas e unisse as festas. Mas então, enquanto eles se empolgavam, um receio voou pela mente de Laura. E se houvesse consequências imprevistas? E se suas mobilizações não fossem suficientes? Uma parte dela queria colocar tudo em prática, mas outra parte já imaginava o que poderia acontecer se tudo saísse dos trilhos. E se não conseguirmos o número de pessoas que precisamos para tudo isso?
Laura fez a pergunta que a incomodava. E se ficarmos sozinhos na festa? Rafael a olhou, a confiança voltando lentamente. Laura, vamos focar em como fazer tudo funcionar, um passo de cada vez. Você está comigo, certo? Laura sorriu, sentindo que juntos poderiam superar qualquer desafio a partir dali. Mas no fundo, o medo de falhar ainda permanecia como chamas escondidas. E se tudo isso não se concretizar, Rafa? E se tudo o que estamos sonhando cair por terra novamente? Olharam-se por um momento. O peso da incerteza era palpável, e a pergunta ficou no ar, um eco incômodo que desafiava seus corações. Rindo mais uma vez, eles decidiram ignorar os medos. Que comece a caminhada, Rafael declarou, e Laura sorriu. Mas, em seu íntimo, uma nova dúvida surgia. Como conseguir que o amor deles ressoasse com os outros e que a festa dinâmica realmente ganhasse vida? Laura acordou naquela manhã com um misto de excitação e nervosismo. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto, mas as sombras das incertezas ainda dançavam em sua mente. Ela se levantou, tentando espantar os medos que a acompanhavam. A festa estava se aproximando, e a ideia de levar todos para o Egito pulsava em seu coração. Você só precisa acreditar, pensou consigo mesma. A mesa da cozinha estava cheia de papéis e anotações que ela havia escrito à noite. Laura havia feito uma lista de empresas locais para contatar sobre patrocínios. A ideia de não ter apoio a aterrorizava, mas se ela se mantivesse firme, tudo poderia funcionar. Mãe, você está tão focada. Parece que está preparando uma cerimônia de pirâmides, disse a mãe de Laura, entrando na cozinha com um sorriso carinhoso. Você tem razão, só espero que seja uma grande celebração. Laura respondeu, tentando esconder o tremor em sua voz. Enquanto a conversa fluía, Laura não conseguiu evitar de discutir seu plano com os amigos. Precisa que todos estivessem a bordo, mas como colocar em prática essa ideia grandiosa? No fundo, a ansiedade martelava. E se eles não abraçarem o projeto? Com coragem, ela decidiu fazer uma chamada de videochamada para os amigos mais próximos. O número de participantes crescia, e a ansiedade se transformou em expectativa. Pessoal, eu tenho uma ideia que vai fazer nosso encontro ser épico, começou ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. E se fizermos uma festa inspirada no Egito? Podemos viajar para lá juntos, mas antes vamos unir nossas forças aqui. Uma celebração de amor, amizade e superação. Os rostos no telão se animaram, trocando ideias e sugestões. Um mar de risadas e planos tomou conta da chamada. A energia estava lá, a paixão estava lá, mas a segunda parte do plano, essa ainda a deixava inquieta. No meio da empolgação, Laura soltou. Mas precisamos conseguir patrocínios. Estou pensando em empresas que podem se interessar em se juntar a nós. Alguém tem contatos? Um amigo que trabalha com marketing ou eventos? As ideias começaram a voar. Um deles, Tiago, se ofereceu para ajudar na parte de marketing. Fazemos um vídeo legal mostrando o quanto essa festa é importante para todos nós e chamamos os locais para patrocinar. Laura sentia que as nuvens de incertezas estavam começando a se dissipar. Mas o que a deixou intrigada foi a vibração que surgia entre amigos. Cada um tinha uma conexão especial com a proposta dela, e isso a tocou profundamente. A conversa se desenrolava de forma mágica, até que a voz de Ana, uma amiga que há um tempo vinha passando por dificuldades, surgiu na tela com uma fragilidade percorrendo as palavras. Desculpem, mas e se houver os que não podem comparecer por causa de problemas pessoais ou financeiros? Como faremos? Não quero que ninguém fique de fora. A declaração caiu como uma pedrada no entusiasmo. O silêncio tomou conta do grupo. Laura sentiu a urgência de abraçar a dificuldade. Podemos criar uma fórmula de inclusão. Se alguém não puder pagar, dependendo da situação, talvez possamos arcar com a entrada ou organizar algo para apoiar. O brilho no olhar de Ana voltou, mas a dúvida de Laura permanecia. O desejo de que todos estivessem presentes no evento era palpável,
Mas e se o medo de não agradar a todos ou de não reunir o número necessário de convidados se reafirmasse? Com o grupo agitado e as ideias fervilhando, Laura sentiu que aquilo estava se tornando real, de uma forma impressionante. Poderiam construir algo incrível juntos, transformando os pesadelos em memórias que clamariam por múltiplas celebrações. Mas, mesmo com tudo tomando forma, uma pergunta ainda assombrava sua mente. Como realmente iriam lidar com os desafios que apresentariam ao longo do caminho? O que aconteceria se a festa não alcançasse as expectativas? Assim que a chamada terminou, Laura olhou pela janela, as esperanças renovadas dando energia para o coração. Mas em seu íntimo, sabia que a batalha estava longe de acabar. O que mais a esperava nessa jornada de transformação? Ela só precisava descobrir. O sol brilhava intensamente naquela manhã, iluminando a sala repleta de preparativos para a grande celebração que se aproximava. Laura acordou sentindo uma mistura de entusiasmo e apreensão. Com o apoio recém-conquistado de amigos e familiares na ideia de uma festa inspirada no Egito, seu coração pulsava com esperança. Mas uma interrogação persistia em sua mente. Será que tudo o que haviam planejado se concretizaria da forma que imaginavam? Rafael estava ao seu lado, adormecido, um leve sorriso em seu rosto. Ao olhar para ele, Laura lembrou-se das conversas que tiveram sobre sonhos, viagens e união. As incertezas ainda pairavam no ar, mas a energia contagiante das amizades parecia apagar as sombras que tentavam se estabelecer. Ela já tinha enviado mensagens para as empresas locais. Fazer as parcerias acontecerem seria uma tarefa árdua, mas Laura estava determinada. Não era apenas sobre fazer uma festa, era sobre reescrever suas histórias juntos e mostrar a todos que o amor sempre prevalece. Assim, enquanto Rafael acordava, decidiu que era hora de colocar a mão na massa. "Bom dia, namor. Você está pronto para fazer história?" perguntou ela, com um brilho nos olhos. "História? Que mudança é essa? O que você está planejando?" Rafael sorriu, olhando para o vibrante caderno de ideias sobre a mesa. Laura começou a explicar entusiasmadamente como os amigos estavam empolgados, como as ideias estavam fluindo e como ela ainda esperava feedback de algumas empresas para garantir os patrocínios. Rafael a ouviu, a ansiedade dele aos poucos se dissipando, enquanto a esperança tomava conta. Mesmo diante das incertezas e do peso das responsabilidades, Laura fez com que ele acreditasse que eram capazes de realizar uma celebração mágica. Conforme os dias se passaram, o time que havia se formado ao redor da ideia cresceu. Entre a preparação da festa, novas dinâmicas surgiram, uma rifa aqui, um bazar ali, e a união da comunidade começou a ganhar vida. Cada pessoa envolvida trouxe um pouco de suas próprias esperanças, sonhos e lembranças, e Laura sentia que tudo aquilo fazia parte de um grande projeto de amor. Finalmente, chegou o dia da festa. O parque estava deslumbrante, com faixas coloridas e decorações que levantavam o astral de qualquer um. A música ecoava pelo ar, e risos se misturavam a conversas animadas. Laura e Rafael, com os corações pulsando em sintonia, observavam tudo com sorrisos contagiosos. Parecia que os obstáculos haviam desaparecido. "E se não conseguirmos a quantia necessária para a viagem?" Rafael perguntou de repente, rompendo a atmosfera leve com uma preocupação. "Se não conseguirmos, não tem problema. O que fizemos aqui é ainda mais importante. Essa festa simboliza o amor e a união que cultivamos ao longo dessa jornada", Laura disse, segurando a mão dele. "Lembre-se, o que importa é o agora." Mais tarde, enquanto seus amigos compartilhavam histórias e experimentavam comidas típicas do Egito, Laura sentiu a satisfação correndo por suas veias. Todos ali estavam juntos, e aquilo era mais do que uma festa. Era uma grande celebração da vida, do amor e da força que todos carregavam dentro de si. Quando os sorrisos e risadas começaram a ecoar ainda mais alto, Laura olhou para Rafael e sentiu que havia encontrado o verdadeiro significado daquele dia. O que antes poderia parecer uma corrida sem destino se transformou em um Bettercan,
uma conexão profunda e mágica entre os que amavam. No final da festa, Rafael puxou Laura para dançar. Ela se deixou levar pela música e pela energia ao seu redor. Enquanto dançavam, ele se inclinou e disse baixinho: "Você fez isso acontecer, amor. Trouxe o Egito para todos nós aqui." Laura deduziu que o Egito não era apenas um destino físico, mas uma emoção, um símbolo do que estavam construindo juntos. E então ela teve certeza. O que quer que acontecesse, eles estavam prontos. Eles tinham amado, arriscado e realizado. Ao fecharem a noite, os amigos aplaudiram e brindaram a eles. A festa foi uma vitória, e Laura soube que poderiam criar legados maiores até do que imaginavam. Um sopro de esperança ecoou em seu coração. Não importava onde estivessem. Eles iriam fazer as celebrações da vida juntos. E isso, de fato, era o que importava. Rafael e Laura se olharam, a promessa de um futuro juntos iluminando seus rostos. O Egito poderia esperar, mas a vida deles tinha finalmente encontrado novo rumo. Entre risos e canções, a união se afirmou e as dúvidas se dissiparam como a névoa da manhã. Eles estavam prontos. Estavam juntos, e isso era tudo. Agora, para você que leu até aqui, chegou a hora de celebrar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem esse conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre este final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Você precisa fazer parte dessa jornada.